Europeias 2014, a convidada de hoje do Telejornal é a candidata Cláudia Monteiro de Aguiar, número 6, na lista da Aliança Portugal. Boa noite, Cláudia Monteiro de Aguiar. Fui eleita deputada à Assembleia da República há menos de 3 anos. Como é que surgiu agora este convite para ser candidata ao Parlamento Europeu? Boa noite, agradeço o convite para estar aqui no Telejornal e cumprimentar também todos os telespectadores. E o convite foi, como já é conhecido, foi feito para integrar a lista da coligação Aliança Portugal num lugar que é dado sempre às regiões autónomas e que, por indicação da própria Aliança Portugal, foi solicitado o lugar feminino, o preenchimento de um lugar feminino. Portanto, aceitei esse convite, que me foi endereçado pelo presidente do partido, Dr. Alberto João, como um novo desafio para ser uma representante, como tenho vindo a ser na Assembleia da República, mas neste caso nas instâncias europeias. Concorre por uma aliança, a aliança que junta o PSD e o CDS. Cá na Madeira o CDS, como se sabe, não faz campanha. Isso fragiliza de alguma forma a sua candidatura cá na região? Repare, eu acho que temos de encarar esta situação com alguma naturalidade. O CDS não está em coligação na região autónoma da Madeira porque não faz parte do governo, como é o caso da Assembleia da República. Portanto, temos de encarar a realidade política local e assumir esse facto. No entanto, esperando ainda, espero, pelo menos numa das ações de campanha, contar com a presença do CDS. Fez já esse desafio, nomeadamente ao Presidente do Partido? Está feito o desafio. Quais são os objetivos da sua candidatura? Olha, a Aliança Portugal diferencia-se de todas as outras candidaturas porque, de facto, há um projeto europeu no qual acreditamos, há um projeto europeu e há 45 medidas concretas numa agenda para o crescimento e emprego. E eu acho que essas são as medidas que devemos destacar, algumas apenas, mas são fundamentais para levarmos e para defendermos no Parlamento Europeu. E quando falo desta agenda de crescimento e emprego, falo nomeadamente em 3 áreas que gostaria de destacar. O acordo de comércio livre entre os Estados Unidos e a União Europeia, que acabará por beneficiar também as regiões ultraperiféricas, a região autónoma da Madeira e dos Açores. Porquê? Porque, a concretizar-se este acordo, as regiões ultraperiféricas e a Madeira vão estar numa posição geoestrategicamente melhor colocadas. Portanto, é fundamental este acordo de comércio livre. Estamos a falar também num ponto fundamental que defendemos, que é a economia do mar. É importante para o país, mas é importante para a região também. Economia do mar, e falamos de várias vertentes, do turismo náutico, da aquicultura, da aplicação da inovação e da ciência e da tecnologia. É esta área que tem um peso importantíssimo para o país, cerca de 2% do PIB, e que gera mais de 100 mil postos de trabalho. Falar também em políticas energéticas, só aqui mais 2 destaques, políticas energéticas que estão nesta agenda para o crescimento e emprego, e falar também de um programa de incentivo à natalidade, que precisa de ser europeu, no fundo para invertermos esta situação de crise demográfica que a Europa atravessa. Cláudia Monteiro de Aguiar, estas eleições são, por norma, as eleições onde os eleitores menos participam, ou seja, que há mais abstenção. Como é que vai convencer o eleitorado que normalmente não tem votado, ainda para mais agora nestas europeias, que tem sido vítima, diz o eleitorado, da Troika e da austeridade europeia, convencer esse eleitorado a votar e a votar na sua candidatura? Exato. De facto, a abstenção tem sido elevadíssima nestas eleições, sobretudo nas eleições europeias. Nós precisamos de estar mais próximo dos cidadãos, precisamos cada vez mais de falar uma política de verdade, porque as pessoas querem ouvir isso da nossa parte. E os cidadãos são cada vez mais céticos a esta Europa. Como é que os vais convencer de que podem acreditar nesta Europa e que devem de votar? Há um fator fundamental que acho que quem nos ouve hoje e com quem tenho falado durante este período de campanha, que é, desde o momento em que acordamos e saímos, há uma coisa que podemos constatar, desde que saímos de casa podemos constatar. Desde as acessibilidades que temos, à creche onde vamos colocar os nossos filhos, aos centros de saúde, aos centros de dia, ou seja, há todo um conjunto de infraestruturas que nós acabamos por beneficiar, por fazermos parte deste grande projeto europeu. Sou uma europeísta convicta, portanto, deste projeto europeu do qual fazemos parte. Portanto, as pessoas estão informadas disso e precisam de continuar a se perceber de que a União Europeia tem políticas fundamentais que vão beneficiar e continuar a beneficiar o desenvolvimento da região. No seu cartaz que está nas ruas tem uma mensagem que fala não do capital, mas sobretudo das pessoas. Isto não é uma mudança até do próprio paradigma da própria família europeia onde está integrado o próprio PSD?
Não será uma mudança de paradigma. É uma realidade que nós acreditamos que tem de ser feita. Repare, houve todo um ajustamento de Portugal nos últimos 3 anos, que estava em pré-bancarrota, em pré-falência, e que os portugueses e as empresas portuguesas souberam dar a volta, souberam de uma forma hercúlea conseguir superar esta situação. O que acontece é que devemos valorizar esta situação e até agora uma saída limpa de Portugal. E eu acredito que esta saída limpa, ainda para mais porque conseguimos ter uma almofada financeira que nos permitirá, durante algum tempo, irmos aos mercados de forma natural, acho que é um fator que devemos, sobretudo, relevar. Que mecanismos é que, do seu ponto de vista, devem de existir para a aproximação entre os eleitores e os eleitos? Neste caso, obviamente, nas eleições europeias. Vai criar algum gabinete do cidadão? Quais são as suas ideias para essa aproximação que deve de haver? Olha, antes de criar um gabinete para estar a representar, fazer uma ligação entre a Europa e a região, eu julgo que o fundamental é estar junto da população. E nisso podem contar com a Cláudia Aguiar, que é todas as instituições que tenho visitado agora, as entidades com quem tenho reunido e a própria população poderá contar com a Cláudia Aguiar de futuro, sendo eleita, se me derem essa responsabilidade e ser eleita ao Parlamento Europeu, de voltar a estar com a população depois dessa fase, de voltar a dar continuidade aos dossiês que acompanharei na União Europeia e no Parlamento Europeu. Quando diz continuidade de dossiês, diz dossiês que também tinham sido seguidos pelo atual eurodeputado, não me deixar? Também. Há uma série de dossiês que precisam de acompanhamento. Estamos a falar do POSEI Pescas, do POSEI Agricultura, do Fundo de Solidariedade, que tem de ser acompanhado. Ou seja, há uma infinidade de matérias relacionadas com as regiões ultraperiféricas que, enquanto candidata, farei de tudo para dar o meu empenhamento em que esse acompanhamento seja feito e que foi feito também, e é também um ponto que nos diferencia de todos os outros candidatos. É que foi o PSD que sempre acompanhou as regiões no Parlamento Europeu. Estamos mesmo a terminar a entrevista, 30 segundos para que os eleitores optem pela sua candidatura. Que razões fundamentais teriam? Votar na Aliança Portugal é, de facto, votar num representante no Parlamento Europeu. Num representante que defenda as regiões ultraperiféricas, como até aqui sempre foi feito pelo um elemento do PSD Madeira. Portanto, votar na Aliança Portugal é, sobretudo, falar sério e estar junto da população do futuro. Cláudia Monteiro de Aguiar, muito obrigado por ter vindo ao Telejornal. Obrigada a eu.